Meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui hoje com meu querido amigo e líder Manolo. Amém. E ele veio aqui falar pra gente hoje sobre a obediência, a importância da obediência para as nossas vidas. Yep. Como o Henrique já disse, né, eu sou o Manolo, sou líder dos jovens aqui na igreja, um grande amigo do Henrique também. Sim, E foi me lançado esse desafio, né, sim, a gente fala de sobre estar aqui isso. só falando sobre obediência, né, Isso de uns aí. temas bem complexos, né, apesar de ser bem simples, né, Um dos mais importantes. um dos mais importantes. Sim. Obediência, princípio de tudo. Bora lá então? Bora lá então. Tá, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: aceitei Jesus. Por que agora é necessário que eu me sujeite ao Senhor em obediência? Cara, se a gente levar em consideração o que nos separou de Deus, né? O que nos tirou da presença de Deus, o que nos levou à condição de pecador, né? Não foi a falta de sacrifício, porém a falta de obediência, né? Nós começamos a entender que nós precisamos ser mais parecidos com Cristo também, né? Cristo, ele alcançou a posição que ele alcançou por causa de sua obediência, né? Então, nós como cristãos também temos uma certa obrigação, na verdade, não uma certa obrigação, nós temos a obrigação de sermos obedientes a Deus, né? Partindo do princípio de que Cristo foi obediente, né? Nós também precisamos ser obedientes, né? E esse entendimento de Gênesis que eu falei, né, que o que nos separou de Deus não foi a falta de sacrifício, por isso que ele fala, né, olha, eu não quero sacrifício, eu quero obediência de vocês, eu quero que vocês me obedeçam, né? Partindo desse princípio, nós entendemos que a falta de sacrifício nunca foi o motivo da quebra da aliança, né, da quebra da intimidade que Adão tinha com Deus, né, mas a desobediência dele, né? E é incrível que a desobediência, ela não precisa apresentar muitas coisas. A gente não precisa de muitas coisas para ser desobediente, né? Ele podia comer de todas as frutas, né? Ele só não podia comer de uma árvore, né? Sim. Então, às vezes é aquele negocinho pequenininho que a gente acha que não tem nada a ver, ou talvez é aquela uma coisa no meio de uma multidão, né? Que nos tira da presença de Deus, né? Então, eu acredito fielmente, Henrique, que a obediência, ela é o princípio da santidade, ela é o princípio da santificação do nosso corpo. A obediência, ela é o princípio de tudo. Sem a obediência, nós não conseguimos ser alcançados pela graça, nós não conseguimos ser alcançados, né? Apesar dela estar presente na nossa vida, nós não conseguimos sentir ela por causa da nossa desobediência. Então, assim, a obediência, ela é o princípio de tudo aquilo. Eu oro muito bem, mas sou obediente. Eu oro e o enfermo é curado, sou obediente. Sim. Eu tenho o melhor carro, mas eu sou obediente. Entende? Então, assim, a obediência, ela não é para que a gente tenha coisas. Entendeu? A obediência, ela pede que nós neguemos as coisas. Jesus, quando ele foi levado para ser tentado, né? Ele foi oferecido coisas e a obediência dele fez ele perder todas aquelas coisas. Entendeu? Que por sinal a gente passa a vida inteira buscando. Sim. Sabe? Que é fama, que é glória, que é poder, que é lugar de status, que é posição e essas coisas todas. Então, a obediência em si, para mim, ela é um princípio. Por isso, ela é um princípio de todas as outras coisas na caminhada cristã. Por isso que quando eu aceito a Jesus, eu tenho a necessidade de obedecer a Deus. Não dizendo que a obediência é fácil, irmão. Sim. Né? Ser obediente, às vezes, não é fácil. Por quê? Quando a gente é criança, né? Os nossos pais falam assim, olha, você não pode fazer isso. Mas nós queremos muito fazer isso. Só porque falar que não pode. Só porque falou que não pode, Sim. a gente quer. Ou a gente quer muito. E uma palavra contrária daquilo que a gente quer quando criança, porque criança também é orgulhosa, irmão. Entendeu? Então, uma palavra contrária daquilo que nós queremos fazer, já acende uma chama a mais dentro de nós, entendeu? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa caminhada cristã, porque eu posso achar que eu tenho todas as coisas, mas se eu não for obediente, eu preciso parar e pensar, realmente eu aceitei a Jesus? Realmente Jesus vive em mim? Realmente eu tenho o Espírito Santo de Deus? Sim. Entende, mano? Adão lá no princípio, né, voltando lá nele lá, Adão obedeceu a Deus em todas as coisas.
Menos em uma. Entende? Menos em uma. Adão deu nome aos animais, Adão lavrava a terra, Adão provavelmente estava multiplicando na terra, mas uma coisa que Deus pediu para não fazer, ele fez. Todas as coisas Deus falava, faça, ele fez. Quando Deus falou, não faça, ele também fez. E isso nos tira da condição de íntimos de Deus, sabe? A desobediência, ela nos tira da condição de íntimos de Deus. E nós seremos julgados com base nisso, com base na nossa obediência ao Senhor. Sabe? Você fez aquilo que eu falei? Somos fiéis ou não? Aquelas almas, sabe? A minha obra, o meu reino, como é que tá? Sabe? Nós precisamos, cara, nós temos a necessidade dentro de nós de obedecer, assim como Jesus obedeceu até o último minuto. Sim. Entendeu? Jesus, ele no Getsemane, ele fala assim, Deus, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus, ele não estava sendo desobediente ali, entendeu? Ele foi obediente até o final. Ali Jesus já não estava aguentando mais. E às vezes a gente também está nessa condição, mano. Sabe? Eu preciso obedecer, mas, cara, aquela promoção, aquele trabalho vai me tirar tempo da igreja, vai me tirar tempo do Senhor. Não vou estar fazendo aquilo que o Senhor falou, mas, cara, Senhor, será que eu não posso ficar nesse trabalho só um pouquinho? Senhor, será que eu não posso? A gente não pode negociar a nossa obediência com o Senhor. Sim. O Senhor não negocia essas coisas com a gente, mano. Não tem condição da gente, como na nossa condição pecaminosa, tentando alcançar o céu hoje através do sangue de Jesus, a gente continuar tentando barganhar e negociar até mesmo a nossa obediência com Deus. É muito ruim para nós, isso é muito feio. E a desobediência, ela destrói não só a pessoa desobediente, mas ela destrói quem está ao seu redor, ela destrói as gerações futuras. Porque um passo errado pode condenar a tua família por muitos anos. Entendeu, mano? Não por tô dizendo de maldição hereditária, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, por exemplo, a nossa condição aqui hoje de imigrantes na Inglaterra, certo? Hoje, se Deus traz uma família para cá, para a Inglaterra, se Deus tira uma família do Brasil e traz para cá, o Senhor cuida, certo? Mas se por uma decisão extrema, baseado na minha necessidade, naquilo que eu quero, naquilo que eu tenho vontade de fazer, eu tomo a decisão de deixar o lugar que eu estou, sem a palavra de Deus, não estando debaixo de obediência do Senhor, e vou para um outro canto, sofre a minha esposa, sofre meus filhos, sofre as gerações futuras dos meus filhos. Então, a desobediência, cara, para mim é o princípio de toda santidade, de toda santificação, de todo relacionamento é a obediência. Amém. Tá, vamos agora para a segunda pergunta. Anoro, quais são as consequências da desobediência? O que ela pode trazer? Morte, é bem simples. Começou já sem pegar leve. Né? Não tem como, sabe? Não tem como, porque a gente vive, a nossa vida, nós éramos condenados e éramos fadados à morte eterna. Nós não teríamos mais a aproximação com Deus se não fosse Jesus, por causa da desobediência. Né? Então, quando Deus fala assim, olha, pode comer de todas as frutas, não coma todas as árvores, não coma dessa. Mas a árvore da vida também estava lá. Sim. Então o homem podia comer. Quando o homem come e tem consciência do pecado, ali ele fala, não deixa ele comer mais da árvore da vida. Porque agora ele está condenado. Porque ele desobedeceu aquilo que nós falamos. Nós colocamos uma regra, podia fazer de tudo, mas colocamos uma regra. Então, a desobediência tirou o direito do homem de ter o alimento da árvore da vida. Sim. Entendeu, mano? Tirou a oportunidade de ter aquele alimento eternamente, de viver. Entendeu? Então, a consequência da desobediência é a morte. Não temos outras. Né? Agora, hoje, na nossa condição, uma coisa mais pessoal nossa, né? Tirando o lado espiritual, mas sem deixar o lado espiritual de fora,
o que eu falei aqui, a desobediência ela pode trazer consequências para a nossa vida, para o nosso corpo, pode trazer consequências para os nossos filhos, para as nossas esposas, para o nosso casamento. Pode trazer consequência para a nossa igreja local, para os irmãos da igreja, entendeu? Então, tudo que não é bom, né, cara? A consequência da desobediência é tudo que não é bom, né? A gente pode desfrutar durante um período, sabe? Porque o ímpio também, ele prospera, a gente sabe disso, né? O ímpio não é obediente a Deus, não é temente a Deus e ele prospera. Por um tempo a gente pode desfrutar disso, até o Senhor descer do céu para buscar a sua noiva. A partir desse momento a gente já não consegue mais desfrutar. Então eu acho, Henrique, que o erro hoje nosso, que nós cometemos hoje como cristãos, nessa parte de obediência principalmente, é sempre deixar para amanhã, sabe, para ser obediente. É sempre deixar para amanhã para fazer as coisas. É sempre deixar para amanhã para agradar a Deus. É sempre deixar para amanhã. E o amanhã às vezes pode não existir. Sim. Para nós. Verdade, mas... A única coisa que é certa na nossa vida, o único espaço de tempo que é certo na nossa vida, Henrique, é a eternidade. A nossa vida não é certa. Entendeu? Jesus pode te recolher amanhã, ou você pode, sei lá, acontecer alguma coisa com você. O único espaço de tempo que é certo, que é determinado para nós é a eternidade. Agora, a obediência ela vai determinar onde nós vamos gastar essa eternidade, onde nós vamos passar esse tempo, que é eterno, que não tem fim. Entendeu? Ou a gente passa com o nosso Senhor nos céus, ou a gente passa a vida inteira agoniando longe dele. Porque a maior dor de um homem é a separação de Deus, cara. Sabe? E a gente perdeu a oportunidade de estar com ele eternamente. Cara, não sei se vale a pena, meus irmãos. Sim. Não sei se vale a pena. Não vale a pena. A verdade é essa. Então, um recado que eu deixo para todo mundo é, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais que às vezes machuque o seu ego, por mais que às vezes fira o teu orgulho, né? Obedeça. Entendeu? Obedeça. Entende? Desapegue das coisas para obedecer. É necessário, cara. É necessário desapegar de tudo para obedecer. Entendeu? E porque, Henrique, você é pai, eu sou pai. Eu tenho a obrigação como pai, como homem da minha casa, de ensinar para o meu filho a ser obediente a mim. Entende? Mas para eu ensinar o meu filho a ser obediente a mim, eu preciso ser obediente a Deus. Sim. Porque se eu não sou obediente e eu quero ensinar a obediência, irmão, eu sou um hipócrita, eu sou tudo, menos um cristão verdadeiro e genuíno. Amém? Então não tem como levar a vida cristã sem obediência. Não tem como. Não tem como. É impossível você matar sua sede com um copo vazio, cara. Não tem como. Sim. É impossível, entendeu? Você encher a sua barriga com um prato vazio. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um prato bonitinho, você tem um garfo, a faca, mas se não tiver o alimento ali dentro, né? Se você não tiver substância, se você não tiver base na sua vida, e toda a base cristã, ela é baseada na obediência. Todos os pilares, o primeiro pilar cristão é a obediência. Entendeu? Deus nunca pediu nada para os homens até Jesus, a não ser obediência. E toda vez que o Senhor se manifestava através de um profeta para o seu povo, toda vez que o Senhor se manifestava e trazia uma palavra através do profeta para o povo, era porque o povo estava em desobediência. O povo estava afastado. Então eu entendo que o afastamento de Deus vem através da desobediência. Olha, Josué, dá a volta aí nessa muralha aí, dá a volta nesse meio desse povo aí. No final você grita. Beleza? Beleza, Deus, tá tudo certinho, vamos lá. Josué dá meia volta e fala, hoje eu não vou terminar essa volta não. Você acha que a muralha tinha caído? Deus precisava daquilo para a muralha cair? Não precisava de obediência. Mas precisava de obediência. Deixa eu ver até onde eles vão por mim. Aí eu fico imaginando eles rodando as muralhas, passando em volta, em volta, em volta, em volta.
E o povo lá dentro das muralhas olhando e rindo. O que eles estão fazendo? E por que eles não atacam? Por que eles não vêm em direção aos nossos portões? Por que eles não vêm em direção a nós? E Josué caminhando, é necessário obedecer. É necessário obedecer. É necessário obedecer. Por que Josué obedeceu? Ele era fiel a Deus. Porque ele sabia, ele era fiel, mas ele também sabia quem Deus era. Josué viu todos os milagres no deserto, até chegar naquele momento. E ele sabia que tudo que Deus tinha falado que ia fazer, ele faria. Então Deus, quando fala, olha, grita que as muralhas caem, ele sabia, ele tinha convicção de que as muralhas iriam cair. Por isso ele obedeceu. E aí fica mais uma coisa para nós. A falta de convicção, a falta de confiança em Deus nos torna desobedientes também. A falta de confiança na mão poderosa de Deus de suprir as nossas necessidades nos torna desobedientes também. Porque muitas vezes eu deixo de fazer as coisas para o reino porque eu preciso suprir uma necessidade minha. Mas eu preciso suprir a necessidade minha porque eu não estou confiando naquele que eu deveria confiar. Entendeu? Então, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa falta de, às vezes, conhecimento de Deus, ou de olhar para trás, assim como talvez Josué olhou e falar, cara, olha tudo que Deus fez na minha vida, olha de onde Ele tirou. O que é essa situação aqui perto daquela situação? Entendeu? Cara, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Cara, Deus livrou os 3 jovens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Por que Ele não pode me livrar? Entendeu? Sim. Então, eu acho que desenvolver uma confiança em Deus, cara, porque isso, todo mundo fala que confia em Deus. Todo mundo fala que Deus, cara, Deus faz, mas na hora que aperta, esquece que Deus faz. E aí começa a querer fazer com a própria mão. Entendeu? Aí fala assim, mas Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Era necessário você passar por esse deserto, era necessário você passar por esse processo. Era necessário você obedecer no meio desse processo. Assim como Jesus obedeceu. Entendeu? Para que você chegasse na condição de crescimento, de amadurecimento. Entendeu? Porque Jesus ali no deserto... Cara, ali no deserto Jesus venceu Satanás ali no deserto. Sim. A vitória de Jesus foi ali no deserto. Entendeu? Porque se Jesus ou qualquer outra pessoa que estivesse na condição de Jesus ali naquele momento, não tem outro, era Jesus, mas se Jesus ali naquele momento, ele diz assim, olha, tá bom, eu aceito, meu irmão, você está entendendo? Acabou para nós. Acabou para nós, entendeu? Então Jesus foi obediente na sua necessidade, Jesus foi obediente durante as suas alegrias, Jesus foi obediente quando ele suou sangue, Jesus foi obediente quando ele descobriu o traidor, quando ele apontou o traidor, Jesus foi obediente quando ele foi preso, Jesus foi obediente quando ele foi preso, Jesus foi obediente quando ele foi condenado, Jesus foi obediente quando ele foi julgado também, Jesus foi obediente quando ele foi crucificado, e Jesus foi obediente até a sua morte. Entendeu? Sim. E nós, às vezes, não conseguimos sair da nossa caixinha pequenininha, onde a gente só consegue enxergar problemas, e não conseguimos enxergar um Deus que, se eu for obediente a tudo aquilo que Ele me diz, a todo o caminho que Ele me dá para seguir, Ele pode suprir essa necessidade, Ele pode me tirar dessa situação, Ele pode transformar a minha vida. Entendeu? Por quê? Pode falar. Falando aí de Josué, vou fazer uma pergunta extra aqui. Né? E se eu quiser... Josué foi o conjunto, né? Do silêncio cumprido. E se eu quiser obedecer a Deus pela metade? Não vai. Não é obediência. Sim. Não existe obediência pela metade. A obediência ou ela é completa ou se torna desobediência. Se você obedecer 99% daquilo que Deus falou com você, não é obediência. Você desobedecer 1%, não é 100%. E Deus não pede de nós, gente, esse evangelho de que nós vivemos, Deus vive para nós, que Deus faz tudo para nós, que eu não preciso fazer muita coisa, que Deus já fez muita coisa. Cara, esse evangelho não é verdade. Deus já fez muita coisa, mas nós temos coisas para fazer também. Nós precisamos obedecer a Deus também, entendeu? Então, se você obedecer 50%, irmão, não vai.
é desobediência. Assim como Saul, né? Assim como Saul, entendeu? O que tirou Saul do trono? A obediência pela metade. A obediência pela metade. Mas aquilo que a gente falou no encontro de jovens, né? Saul acreditava que estava certo. Saul acreditava que estava obedecendo a Deus. Porque ele fala assim, não, mas eu fiz tudo que Deus mandou. Mas eu achei que eles mereciam. Deus dispôs de guerra. Então ele só obedeceu a metade. E aí o que Samuel fala com ele quando chega lá? Hoje o Senhor tira de ti o reino. E fala uma coisa que você falou no início, né? Obedecer é melhor que sacrificar. É melhor que sacrificar. Amém. Meus irmãos, você que assistiu até aqui, quero te agradecer, te pedir também para você deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, o que você aprendeu aqui nesse vídeo. E te pedir também para você vir enviar esse vídeo para mais pessoas, para estar ajudando a gente. Amém. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau.